Predestinação ou livre-arbítrio? Será que precisamos dessas duas doutrinas para sobrevivermos? Será que precisamos acreditar que eu sou predestinado ou que eu tenho o direito de escolha vai mudar alguma coisa no plano eterno de Deus? Essas duas doutrinas surgiram há um tempo atrás, conduzidas por dois servos de Deus. A partir desses pensamentos, nós temos o calvinismo e o arminianismo, os dois pensamentos principais da teoria da salvação. E esses dois pensamentos, calvinismo e arminianismo, eles baseiam-se nos seus pontos de vista relacionados à salvação do homem. Aqui nós não vamos entrar profundamente dentro desses tópicos de cada um dos pensamentos, mas eu quero trazer um outro pensamento para você e eu quero que você avalie dentro das Escrituras, à luz das Escrituras, o pensamento que eu vou te passar. Preste atenção, o fundamento do calvinismo, ele é baseado em 5 pontos: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Em contrapartida, os arminianos criaram também 5 fundamentos dos arminianos. E esses fundamentos, a gente percebe que há uma briga entre essas duas doutrinas. Porque aqui a gente acabou de ler, o primeiro fundamento do calvinismo é a depravação total. Em contrapartida, o primeiro fundamento do arminianismo é capacidade humana, livre-arbítrio. Ou seja, os calvinistas acreditam que o homem está numa depravação total, incapaz de decidir pela sua salvação. Já em contrapartida, o arminianismo crê que o homem tem capacidade humana de livre-arbítrio, de poder de decisão. E quando você analisa os pontos, você vai perceber que os pontos não estão focados na salvação do homem, mas sim em uma disputa de ponto de vista. Enquanto um defende a eleição incondicional, o outro defende a eleição condicional. Expiação limitada, expiação ilimitada. Graça irresistível, graça resistível. Perseverança dos santos, decair da graça. Então aqui nós vemos claramente que há uma disputa de ponto de vista. Mas precisamos disso? Precisamos defender uma das doutrinas, um dos pensamentos? Quero que você reflita no que eu vou passar agora para vocês. Pessoal, olha só. Vou ler 2 textos e eu vou te dar um princípio de estudo, para você iniciar um estudo sozinho. Mas eu vou te dar um caminho agora. Olha só, aqui em Lucas, capítulo 10, verso 20, quando Jesus enviou os 70 discípulos de 2 a 2 para evangelizar, eles voltaram felizes, porque os demônios se submetiam a eles, se submetiam ao nome do Senhor Jesus. E aí eles falam para Jesus: nós estamos alegres e felizes, né? Porque até os demônios nos submetem. E aí Jesus diz: olha, mas não vos alegrai-vos, porque se vos submetem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. E os nomes dele estavam escritos no céu aonde? E desde quando esses nomes foram escritos no céu? Quem viu os primeiros vídeos vão lembrar desse gráfico. Olha só, os calvinistas e os arminianos, eles esquecem de que Deus tem um atributo que se chama onisciência. Esse atributo onisciência, ele significa o quê? Que Deus conhece a si mesmo e todas as coisas reais e possíveis num ato simples e eterno. Olha só os 3 versículos de Salmo 139, verso 2, verso 3 e verso 4. Sabe quando me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discerne minha caminhada e a minha pousada, e estais a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já conheces completamente. Esse verso 4 aqui, ele é mais profundo e mais complexo. Ele está falando aqui que antes que a palavra chegasse nos seus lábios, Deus já conhecia
o que ele ia falar. Deus já sabia o que ele ia falar. E o outro texto, Isaías 42:9, diz assim: os primeiros grandes eventos já foram todos realizados. Portanto, eu vos anuncio os novos e magníficos acontecimentos, eis que eu vos dou a saber antes que ocorra. Ou seja, uma grande parte dos grandes eventos já tinham acontecido. Se os próximos eventos que ainda ia acontecer, Deus fazia saber antes que eles ocorressem. Isso fala da onisciência de Deus. Eu só vou ler esses dois textos, eu não vou entrar em mais textos sobre a onisciência de Deus, mas somente esses dois textos. Então aqui, Deus é onisciente. Então eu fiz esse gráfico aqui. Quem está acompanhando meu estudo já viu esse gráfico. Coloquei um símbolo aqui de infinito aqui no início e um símbolo de infinito no final. Desde o início, que antes, até o mundo vindouro, depois a onisciência de Deus já conhece. Onisciência é o conhecimento de Deus de todas as coisas. E aí nós vemos o texto que fala que os nomes... Fala aqui que os nomes deles estavam escritos no céu. Aonde? Aqui do lado direito, aqui eu coloquei, um versículo de Apocalipse, capítulo 17, verso 8. Diz assim: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, pus em vermelho, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. O nome dos apóstolos que estava escrito no céu estava escrito no livro da vida. Desde antes da fundação do mundo. Quando que os nomes foram escritos no livro? Fundação do mundo. Quando Deus fundou o mundo aqui, ele escreveu o livro da vida e o nome das pessoas que iam ser salvos. Está escrito aqui, os nomes, vou ler de novo. Cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Quais os nomes que não estão escritos no livro da vida? Os que adoraram, que serviram e que admiraram, que se admiraram vendo a besta que era, que já não é, que ainda é. Os que admiraram, que adoraram, que queriam servir a besta, não tinham os nomes escritos no livro da vida. Desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Então os nomes foram escritos na fundação do mundo. E um monte de outras coisas que nós podemos analisar. Mas eu quero me deter nisso aí. Então, qual é a importância do arminianismo e do calvinismo? O que eles definem? Absolutamente nada, gente. Absolutamente nada. A doutrina, os 5 fundamentos do calvinismo e os 5 fundamentos dos arminianos não define nada. Já está definido. E Deus não vai ser pego de surpresa. Os nomes, esses nomes aqui que não estão escritos, já não estão escritos, já não vai se encontrar com o Senhor, não vai deixar de adorar a besta. Por quê? Porque Deus não erra. Deus não escreveu os nomes no livro da vida e não escreveu como esses aqui e tipo assim, ficou no ar. Não escrevi aqui, mas vamos ver o que vai acontecer. Talvez esses que eu não escrevi mude de opinião e eu sou obrigado a escrever. Não existe isso. Os nomes que estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo são os que vão ser salvos. E os nomes que não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo não vai ser salvo. Foi por eleição, por predestinação, foi por onisciência, tanto faz. Não vai mudar nada. Eu quero deixar para vocês Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20. Este tem que ser a nossa motivação de viver. Versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Viva Cristo! Pessoal, mais um vídeo postado. Inscreva-se no canal, dê o seu like. Não esqueça de colocar o seu comentário aí abaixo.
assista os vídeos anteriores. Até mais. Deus abençoe.